mudança nas regras de financiamento da Caixa Econômica Federal. Bom dia, Humberto. Bom dia, André. E hoje vamos estar falando do assunto talvez mais comentado aí das últimas semanas do mercado imobiliário, que são as mudanças no financiamento da Caixa Econômica Federal. O que houve, o que aconteceu, vamos explicar aqui tudo detalhado para você. Por isso, fica ligadinho, viu? Não muda de estação, não, porque vale a pena saber cada detalhe. Humberto, tem muita mudança aqui. Todo mundo diz que vem para melhor. A Caixa certamente está dizendo que é para melhor. Mas realmente é para melhor essa mudança para quem? Só para a Caixa? Para quem vai financiar um imóvel? Pois é, André. Então, quais foram as principais mudanças que ocorreram? Foram 3 na regra de financiamento. A primeira é o limite de financiamento. O limite de financiamento foi alterado. Segundo, cotas de financiamento. A cota também foi alterada. E o terceiro foi o número de financiamentos. Anteriormente, André, você podia ter quantos financiamentos quisesse na Caixa, desde que a sua renda comportasse. Hoje, mesmo que você tenha renda para tomar vários financiamentos, a Caixa limitou apenas um financiamento por mutuário. Ou seja, você financiou um, você tem dinheiro suficiente, mas ainda assim a Caixa não. Você primeiro tem daqui a 30 anos, terminou de pagar para fazer um novo financiamento. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. A ideia é mais ou menos essa. Rapaz, vamos lá. E qual o novo limite de financiamento a partir de agora? O financiamento, o valor, no caso, seria esse? Exatamente. Antes da mudança, não tinha limite de valor. Independente do valor, a Caixa faria o financiamento desde que a renda comportasse. Agora, esse valor foi limitado a 1,5 milhão. Então, imóveis acima de 1,5 milhão, eles, a partir de agora, não podem mais ser financiados na Caixa Econômica Federal. E existem outros bancos, naturalmente, que fazem financiamentos que talvez façam, né? Mas não é o caso da Caixa. E como fica, então, Humberto, as cotas FE? E o que são essas cotas FE de financiamento com a mudança? Foi outra mudança, as cotas, porque anteriormente, a pessoa que procurava a Caixa para tomar um financiamento, ela poderia financiar até 80% do valor do imóvel. Vamos dizer que ela fosse financiar um imóvel de 1 milhão. Então, a Caixa poderia financiar para ela até 800 mil, que é 80%. Agora, com essa mudança, a Caixa só vai financiar para ela, no máximo, 70%, que em um empréstimo, em um financiamento de 1 milhão, significa 700 mil. Isso na tabela saque. E na tabela price, que era 70%, agora mudou para 50%. Então, via tabela saque, o financiamento pode ser de até 70%, e via tabela price, o financiamento agora só pode ir até, no máximo, 50%. E eu diria aí para você, sem sombra de dúvida, que das mudanças, essa é a que impacta mais para o tomador que deseja fazer o financiamento. Em outras palavras, quer dizer mais ou menos o seguinte, vê se eu entendi corretamente isso, nossos ouvintes também. Quem vai comprar um imóvel de 1 milhão tem que dar, ao invés de 200 mil de entrada, agora tem que dar 300. Ou, dependendo do tipo de financiamento, tem que pagar metade logo de cara. Exatamente. Se ela optar pela tabela price, ela precisa pagar metade no ato da aquisição e a Caixa vai entrar com o financiamento da diferença. E essas mudanças têm prazo de validade ou elas já são consideradas permanentes pela Caixa? Essas mudanças não foi determinado prazo, não. Então, até o momento, elas não têm data para ter fim. Porém, uma informação importante, André. Quase todo fim de ano isso ocorre, é muito comum. O volume de crédito imobiliário no Brasil, ele tem crescido de uma maneira incrível e tende a crescer mais. O Brasil tem um potencial muito grande. Então, ano após ano, a gente tem visto o número de financiamentos aumentarem. E quando chega no final do ano, é comum isso acontecer. Então, muitas pessoas preocupadas, poxa, será que eu não vou poder mais financiar o meu imóvel como antes? Será que essa regra vai ficar permanente? Apesar da Caixa não informar, a Caixa não criou prazo,
mas é muito comum que essa regra permaneça até o final do ano. Então, é uma sugestão, você que deseja financiar e não tem como dar 30% de entrada, é muito provável que a partir de janeiro volte a ser 20% de entrada. E, claro, além disso, você tem a opção também de buscar outras instituições financeiras que, diga-se de passagem, todo final de ano aproveitam para bater as suas metas, já que é muito comum no final do ano isso acontecer com a Caixa e as pessoas partirem para financiar através de outros bancos. Em outras palavras, a Caixa Econômica está colocando o pé no freio para segurar, para fechar as contas no final do ano e tudo certinho, né? É mais ou menos por aí. Exatamente. E para quem já possui algum financiamento ativo, tem alguma mudança? Não. Como é que funciona esse caso? Exatamente, boa pergunta. Muitas pessoas têm nos procurado com essa preocupação. Mas e eu que o meu financiamento já está ativo? Para você não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Para quem já está com financiamento ativo, está pagando suas parcelas em dias, a única preocupação que você tem que ter, claro, é de continuar pagando suas parcelas em dias, porque para você não haverá nenhum tipo de mudança. As regras que foram contratadas, da mesma maneira, elas irão continuar a permanecer até o final. E para quem, nesse caso, está em vias de conseguir, já começou a dar entrada no contrato, isso vai dar normalmente algum tempo, não é? Leva um tempo. Nesse caso já muda ou a pessoa passa a ter aquele início de contratação lá no começo da conversa, continua valendo ou não? O contrato só vale de fato depois que está assinado, com essas mudanças de regra, volta para o início de novo, a fazer um novo tipo de contrato. Muito boa pergunta. Inclusive, a Caixa tinha marcado para que essas novas regras entrassem em vigor no dia 21 de outubro. Então, adiou para 1º de novembro. Então, se a pessoa já está em vias de contratação e o contrato dela for assinado até o dia 31, ela vai se enquadrar na regra antiga. Se for assinado a partir do dia 1º de novembro, automaticamente ela vai ser enquadrada na nova regra. Então, vai depender muito do estágio que está o financiamento. Se já fez o que a gente chama o processo de avaliação do imóvel, se já fez a conformidade, então ela deve correr para tentar assinar aí até o dia 31, porque aí ela vai estar se enquadrando ainda na regra antiga. A partir de 1º de novembro, já vale todas essas novas regras que falamos aqui. E todas essas regras valem para todo tipo de financiamento da Caixa Econômica de Imóveis ou para o Minha Casa Minha Vida, devido a ser um programa especial, tem algum tipo de alteração, algo diferente? Como é que é? Ótima pergunta também, André. Os mutuários aí do Minha Casa Minha Vida, você que está morando de aluguel, sonha em adquirir o seu imóvel, estava contando aí com o 13º para melhorar a entrada, você pode ficar tranquilo, porque essas mudanças são apenas para a linha de crédito SBPE. Você que vai utilizar o Minha Casa Minha Vida, não houve mudança nenhuma, você pode continuar fazendo o seu financiamento normalmente. Lembrando que para o Minha Casa Minha Vida, o governo aí oferece um subsídio de até R$55 mil, que em muitos casos, André, faz com que o comprador ele não precise nem dar entrada. A depender da avaliação de crédito, ele consegue obter o subsídio total e permite que ele compre o imóvel sem dar entrada nenhuma. Então, você que deseja comprar através do Minha Casa Minha Vida, fica tranquilo, porque para você não houve mudança de regra e o seu financiamento vai continuar sendo feito da mesma forma que era anteriormente. Agora, Humberto, eu vou insistir na pergunta. O que levou de fato a Caixa a fazer esse tipo de mudança? É só porque está chegando no final do ano? É para fechar a Caixa? Como é que é? Fechar não a Caixa Econômica, mas o fechamento de caixa de dinheiro. Ou é algo mais? André, a Caixa hoje ela é responsável por 70% de todos os financiamentos imobiliários no Brasil. Então, a gente tem aí várias instituições bancárias e cada dia tem surgido mais, inclusive fintechs entrando também na linha de financiamento. Mesmo assim, a Caixa sozinha,
ela detém mais de 70%. Só esse ano, André, já foram mais de 627 mil financiamentos feitos apenas pela Caixa Econômica Federal. É um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de 28,6%. Então, é um aumento muito significativo. Então, assim, não é que a Caixa criou essa regra porque ela quis, não, é porque, na verdade, o volume de financiamento que estava previsto para 2024, ele superou a expectativa e esgotou os recursos antes do final do ano. Como eu disse antes, isso é muito comum acontecer no final do ano, no mês de dezembro. Esse ano o volume foi tão alto que aconteceu um pouco antes. Aí, desde o início de setembro, que a gente está tendo muita dificuldade, muitas pessoas que compraram ainda não assinaram o contrato, esperando para assinar, devido a essa falta de recurso e devido a esse crescimento que ocorreu nesse ano. Já são, até o mês de setembro, mais de 175 bilhões de financiamentos de crédito concedido pela Caixa Econômica Federal. Humberto, para você que já acompanha isso há muito tempo, você já tem quanto tempo já acompanhando essa área de imóveis? 17 anos. 17 anos. A Caixa subestimou o que seria possível gastar e de financiar para o ano de 2024? Ou o mercado, de fato, aqueceu, as pessoas estão buscando mais do que se era esperado para o ano de 2024? De um modo geral, a economia brasileira ela tem surpreendido. A economia brasileira é muito resiliente, né? Fazendo um panorama total de economia. A gente iniciou o ano aí com a perspectiva do PIB crescer 1,5%. Já está agora, o Banco Central divulgou ontem 3,17%. Então, muito acima do esperado. Assim também, a projeção que a Caixa tinha de financiamento, ela veio bem acima do esperado. Mas esse já é um problema antigo, André, porque qual é o recurso que o banco utiliza para esses financiamentos? São recursos da caderneta de poupança e do FGTS, que cada vez tem ficado mais limitado. O volume da caderneta de poupança tem diminuído e o volume de FGTS também. Então, tem se buscado novas alternativas. O mercado financeiro ele tem também visto isso com bons olhos e tem uma intenção muito grande de aportar recursos. O que a gente até já falou aqui em um outro programa, é o fundo imobiliário, que são os recursos que são necessários para financiar e manter o crescimento do mercado imobiliário. Porque apenas com recurso da caderneta de poupança e FGTS, a gente já sabe, esse ano está mais do que provado que chegou ao limite. Então, é momento de buscar novas opções. Mas tem se buscado, inclusive, a Associação de Bancos vai fazer uma reunião agora em novembro, justamente para tratar desse assunto, de novas formas, novos meios, novas fontes de financiamento, para que assim permita que o mercado imobiliário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao crédito, continue crescendo. Até porque, André, o crédito brasileiro ele ainda é muito pequeno comparado a outros países. Se a gente pegar aí os países ricos, como Estados Unidos e Europa, o volume de crédito relacionado ao PIB está numa proporção de 60% a 70%. Se a gente vem aqui para a América do Sul, não vai para longe, países semelhantes, Chile, o Chile já passa de 37% o volume de financiamento relacionado ao PIB. No Brasil, esse número ainda está ali entre 9% e 10%, que é muito pouco. Então, ainda tende a se expandir muito esse crédito. E quando que isso vai acontecer? Com a redução, com a tendência do nivelamento dos juros, que tende a nivelar. A gente veio de um histórico aí de 2 décadas, até o ano 2000, de 80 a 2000, de juros muito altos, que era impossível você ter previsibilidade para um financiamento. Depois do Plano Real, isso mudou e isso tem feito com que o crédito cresça cada vez mais. Porém, as fontes de recurso mais utilizadas, elas são esgotáveis. Então, o que é que está se fazendo? Está partindo para o mercado financeiro, pois lá a fonte de recurso é muito grande. Mas o que é que o mercado financeiro quer?
ele quer segurança, ele precisa que seja instituído pelo governo normas que deem a segurança necessária para que venha a ter todo o aporte financeiro necessário para que o mercado imobiliário continue crescendo. Isso vem acontecendo, né? Um dos motivos da lei da alienação fiduciária é isso. Hoje, por exemplo, por que é tão seguro fazer um financiamento de imóvel? Porque se o mutuário ficar inadimplente, o banco que emprestou com o juro baixo, ele vai ter uma facilidade com a retomada, porque se não houvesse isso, com certeza o crédito ia travar. Então, não é culpa da Caixa Econômica Federal, com certeza não. A questão é a demanda que tem crescido, mas é importantíssimo frisar. Na Caixa faltou recurso, mas em outros bancos tem recurso, então você pode buscar, até porque a linha SBPE, ela é muito competitiva, ela não é exclusiva da Caixa. Então, os demais bancos competem diretamente e você pode estar buscando essas opções e assim fazer o seu financiamento e realizar o seu sonho. O que importa mesmo é que você nunca desista do seu sonho, que você tenha fé, que você acredite, lute, se esforce para que assim o seu tão desejado sonho venha se tornar realidade. Humberto, chega lá uma pessoa para comprar o imóvel com interesse em realizar o sonho como a Nobel Imóveis faz muito bem. E tem essa mudança de regra na Caixa Econômica. Você citou que os bancos estão começando a discutir a respeito, mas isso é coisa para o futuro. Mas hoje, qual seria a outra alternativa para aquele cliente que você tem que estar batendo lá na porta da Nobel Imóveis para financiar? Existe alguma outra opção já disponível? Existe sim. Então, como a Caixa ela se tornou líder absoluta, ela hoje tem mais de 70% dos financiamentos no Brasil. A maioria das pessoas, quando vai tomar um financiamento, a primeira palavra, quando se diz respeito a banco que vem na cabeça é Caixa. Então, ela nem vai em outro banco, ela vai direto na Caixa. Aí, ao se deparar com essa mudança, ela acaba não pesquisando. É importante você pesquisar outras instituições. Tem vários bancos que trabalham nessa mesma linha, que é a SBPE, e estão com recurso suficiente para fazer financiamento, inclusive com taxas bem competitivas. A gente tem instituições aí que, inclusive, oferecendo juros até um pouco mais baixos do que o da Caixa Econômica Federal para essa linha de crédito que é a SBPE. Então, é importante que você tenha consultoria, que você procure o seu corretor, a imobiliária, para que ele venha te orientar, te ajudar, fazer com que você possa realizar o seu sonho de maneira segura. E nós, ali da Nobel, estamos à sua disposição para te orientar, para tirar suas dúvidas, para poder levar a solução que você precisa para realizar o seu sonho. E como chegar na Nobel Imóveis e conseguir essa consultoria com o Humberto Mascarenhas e toda a sua equipe, com certeza está lá preparadaça para ajudar esse pessoal. Exatamente, a nossa equipe fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. Você pode estar nos procurando, vai ser um prazer imenso receber você, ajudá-lo, tirar suas dúvidas. Você nos encontra também nas redes sociais. É só pesquisar lá por www.nobelimóveis.com.br, esse é o nosso site. E no YouTube, Instagram e YouTube, é só colocar @Nobelimóveis. Você vai nos encontrar e com certeza será ajudado, terá suas dúvidas esclarecidas e poderá assim realizar o seu sonho com toda segurança. Ok, conversamos então aqui com Humberto Mascarenhas, trazendo essas dúvidas que você tinha aí a respeito dessas mudanças que a Caixa está fazendo na sua forma de financiamento, provavelmente nesse final de ano. Pois bem, se você tem alguma dúvida a mais, pode aguardar que semana que vem Humberto Mascarenhas vai estar mais uma vez aqui no quadro Imóveis em Pauta. Humberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Eu agradeço também, André, desejo a todos um ótimo dia e até a próxima.